Bom, vamos lá então. Só para a gente recapitular, a gente começou falando sobre linguagem, né? Dentro de linguagem, a gente falou sobre sintaxe, semântica. Sintaxe e semântica. É isso? A gente falou sobre objetos, que a gente traduziu depois para variáveis, né? E falamos sobre uma linguagem de programação. A gente fez primeiro o algoritmo e depois a gente passou ele para Pascal e depois nós vamos migrar ele para a linguagem C, certo? A gente viu que existe questão dentro dessa linguagem, argumentos de entrada, que é aquilo que eu preciso encontrar no enunciado do programa para resolver, né? E a gente viu que tem também os argumentos de saída. A gente viu alguns programas, né? Onde, no caso, a gente viu do quadrado, a gente viu do triângulo, vou colocar aqui junto, e do círculo, né? Aonde a gente fez lá em Pascal, identificando os argumentos de entrada e calculando os argumentos de saída, né? E eu passei uma lista de exercícios para vocês fazerem, que vai ser em duas etapas, certo? Mas como nós temos a questão dos feriados, então nós estamos fazendo essa aula que é uma antecipação, vamos dizer assim, do conteúdo, porque nós vamos ter alguns feriados e daí seria importante vocês já terem visto este conteúdo, ok? O que é que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos entrar agora nas estruturas. Nós vamos trabalhar primeiro as estruturas de seleção e depois nós vamos trabalhar as estruturas de repetição. Mas isso mais para frente, né? Então, nós vamos trabalhar com as estruturas de seleção. A estrutura de seleção, a gente tem os comandos if, condição, ele tem a versão undem, se isso for verdade, se for verdade, eu vou fazer um bloco de código que vai ser entre um begin e um end, né? Eu tenho uma outra variação dessa mesma estrutura de seleção, que é o if, que vai ter a mesma questão, a condição, then, mas ele tem um senão. Senão é o else, né? Então aqui eu posso ter um bloco de código, né, que é um begin e end, certo? E aqui embaixo eu vou ter um outro bloco de código, que é um outro begin e end, ok? Tá? Então, o que que acontece? O que que é a estrutura de seleção, né? A ideia da estrutura de seleção é assim, dentro da ideia dos programas, muitas vezes a gente tem que selecionar um trecho de código que eu quero que seja executado, ou um trecho de código que eu vou ignorar, certo? Então, isso acontece, vamos dizer assim, levando em consideração, dentro da ideia dos problemas que a gente vai ter para resolver, tem casos que eu quero que, dependendo dos valores que eu obtive, eu vou calcular ele de uma forma. Dependendo do caso que for diferente, ele vai calcular de outra forma, né? Um exemplo prático seria, por exemplo, Bhaskara, né? Então, Bhaskara lá a gente tem lá, então eu tenho um conceito, vou colocar mais para baixo aqui, né? Então, Bhaskara leva em consideração que eu tenho um ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí aqui no caso eu tenho que calcular um delta. E esse delta, ele pode ser igual a zero, ele pode ser um delta menor que zero, e ele pode ser um delta maior que zero, certo? Então, dependendo do valor que eu tiver para delta, eu vou calcular ele de um jeito, né? Se ele for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Se ele for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. E se ele for menor que zero, não existem raízes reais, só raízes imaginárias. E raiz imaginária, o computador ainda não consegue calcular. A gente não vai fazer, certo? Então, o que que acontece? O que que é o if, né? Vamos destrinchar um pouquinho. O if é o comando.
né? Existem variações. Essa versão aqui é no Pascal, tá? Se for na linguagem C, que é a linguagem que a gente vai trabalhar depois, o que acontece? Deixa eu colocar ali embaixo aqui, né? A linguagem C, vou colocar linguagem C. O que acontece é que ele vai ter o if, só que ele não tem o then. Então, if vai ter o resultado de uma condição, ele vai usar abre e fecha chaves para indicar o bloco de códigos. A segunda versão, que seria com if then else, ele vai ter o if condição, ele vai ter aqui o bloco de código, seria o begin end da linguagem C, vai ter o else e vai ter outro bloco de códigos aqui também, certo? Basicamente seria essa a estrutura do if, certo? O que que acontece? Então, vamos pegar um exemplo básico ali para fazer. Se eu levar em consideração, por exemplo, se uma situação bem básica lá, se eu tiver um número, se ele for positivo ou nulo, eu calculo o dobro dele. Se ele for menor que zero, eu calculo o triplo dele, certo? Então, como é que ficaria um programa que vai levar em consideração esse princípio? O tamanho do fonte aí tá bom? Quem está atrás aí tá conseguindo enxergar? Hã? Não enxerga nada, né? Oh, meu Deus. E agora? Melhorou? É, acho que é bom colocar o óculos. Isso é um negócio importante. Então, vamos dizer lá. Vamos fazer uma program, dobro, triplo, certo? Ponto e vírgula. Eu vou ter meus argumentos de entrada, né? E vou ter meu argumento de saída, certo? Eu vou dizer que meu argumento de entrada é um número, certo? Vou pegar um valor qualquer, certo? E meu argumento de saída, eu vou dizer que é um res, um resultado, certo? O que eu vou ter aqui, então? Vou definir como variável, vou dizer que eu tenho um num, eu tenho um res, vou dizer que os dois são integer, básico. Vem aqui, vou ter um begin, um end. O que eu vou dizer? Eu vou ler meu argumento de entrada, então eu vou dar um read em num, vou verificar se o num for maior ou igual a zero, vou usar a palavra then e vou dizer que recebe, tá difícil, recebe o num vezes 2. Se else, se não for maior ou igual a zero, ele só pode ser menor que zero, certo? Então, eu vou dizer que recebe num vezes 3, certo? E aqui no final, eu venho aqui e vou dar um write mn é, resultado igual s. Assim, certo? Então, basicamente, o que considera é que eu tenho um trecho de código onde ele vai executar a linha 46 aqui, se a condição aqui for verdadeira. Se ela for falsa, ele vai executar a linha 48. E o resultado que vai aparecer aqui, ele vai ser um valor que vai simplesmente depender desse cara. Ah, eu não coloquei o begin end, não coloquei o bloco de código ali, certo? Existe uma regra dentro das linguagens de programação que quando eu tenho uma estrutura e a estrutura só tem um comando, eu não preciso colocar o início e fim do bloco. Então, neste caso, por exemplo, ele vai funcionar mesmo que eu não tenha o início e fim do bloco, né? Então, vamos checar aqui. Vou abrir um line GDB. Aqui eu vou selecionar a linguagem, que no caso aqui é Pascal. Aqui. Já me colocou a estrutura da linguagem Pascal, né?
mas eu vou substituir esse trecho pelo código que eu acabei de criar, certo? Aqui, quando eu vou executar ele dentro da linguagem de programação, eu vou dar um write ln, aqui, perdão, vou dar um write só, entre com o valor de num, aqui, fecho com ponto e vírgula aqui, e daí aqui ele vai, eu vou ler, vou dar um ln, que ele vai pular para outra linha, certo? Então vem aqui do run, ele compilou, né? Tem 20 linhas o programa e pede para entrar com valor, certo? Então, diga um valor. 4. Resultado é 8, certo? Por quê? Porque eu pedi para ele calcular o dobro caso ele fosse positivo ou nulo, certo? Quer dizer, nulo vai ser nulo mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos. Diga outro número para testar. Oi? 7. Vamos pegar um negativo, né? Menos 3. Aí dá menos 9, certo? Lembrando que o programa nunca é feito para calcular com um valor específico, ele tem que ser genérico. Vou entrar com o valor e esse valor que vai ser calculado, certo? Bacana aqui? Então vamos pegar uma sequência aqui. Então. Bom, então aqui é a estrutura C, então, C não. Mas eu poderia ter, por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar um caso diferente. Vamos pegar um caso mais comercial, por exemplo, certo? Ahn, Vamos dizer assim, se você vai numa loja, se você comprar até R$ 100, você ganha 5% de desconto. Se você comprar entre 100, acima de 100 até 200, você ganha lá 10%, certo? E de 200 até 400, vamos dizer que você ganha lá 20%, certo? E se for maior que 500, vamos dizer lá, ganha, sei lá, 30%, ok? Então, quem quer argumento de entrada num caso desse? O valor da compra. Quem que seria argumento de saída? Porcentagem? Desconto? Acho que seria melhor desconto, né? Desconto e poderia dizer que seria o valor a pagar, né? Certo? Podemos dizer assim? Então, a gente vem lá, vamos dizer lá, program, chamar descontos. O teclado hoje está bacana. Então, meus argumentos de entrada, meus argumentos de saída, né? Então, argumento de entrada, quem seria argumento de entrada? Valor da compra. Eu vou colocar compra, pode ser? Argumento de saída, vou chamar de desk e o a pagar, beleza? Então, o que que acontece? Vejamos, vamos lá. Tem os objetos, lá, var, vou definir compra, desk e pagar. Neste caso em particular, nós vamos definir eles como sendo variáveis do tipo real, certo? Então, begin, que end com ponto, aí vem lá. Vou ler o valor da compra. Olha lá. Vou verificar se compra for menor ou igual a 100, eu vou dizer then que o desconto vai receber o valor da compra vezes 10%, é 5%, né? Tô dando desconto demais já, né? É. Então vai ser 0,05, certo? 5%, 5 dividido por 100, 5,05, certo? Aí aqui eu posso colocar um else
Hã? Se eu posso colocar, em vez de colocar 100, eu posso colocar 5/100. Vai dar 5% também, certo? Dos dois jeitos vai dar o mesmo valor, tá? Aí eu venho aqui no else. Else, vou usar if, certo? If o quê? Então, veja bem, se a compra não for menor ou igual a 100, ela só pode ser o quê? Maior. Então, aqui, eu posso colocar simplesmente a compra menor ou igual a 200. Por quê? Porque se ele não entrou na primeira condição, com certeza ele é maior, certo? Tá. Aí vem aqui e vou colocar lá, desk recebe compra vezes, agora sim vai ser 10, né? 10 dividido por 100, certo? E se não for, compra Só não vai dar conta. Estão motivos também os valores da tela. sim, sim. Mas o que acontece é assim, né? Vamos dizer assim, ó. Se a compra for menor ou igual a 100, ele vai resolver esse cara aqui e aí ele cai fora. Agora, se não for, né? Se ele não for menor ou igual a 100, então o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui, neste caso aqui, em relação à linha anterior, ao if anterior, na verdade. Isso sim, ia fazer. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer primeiro sem o else. E depois nós fazemos com o else. Aí vai ficar talvez mais fácil para entender. Pode ser? Ó, vou tirar o else. Vem aqui e vou tirar o else. Ok? Então, veja bem. Se a compra for menor ou igual a 100, então o desconto é 5%. Agora, se a compra aqui significa, então, vamos dizer assim, aqui muda. Aí compra, se for maior que 100, end compra menor que 200, certo? Aí aqui ele vai fazer 10%. O end significa que as duas condições têm que ser verdadeiras, certo? Aí vamos dizer assim, eu venho aqui para outra. Vem lá, compra for maior que 200, end compra menor ou igual a 300. Então, desconto recebe compra vezes 15%, certo? E eu vou ter, eu coloquei mais um, eu vou colocar de 300 para cima, certo? 20%, certo? E se compra for maior que 300, então desconto, comi o D ali, recebe compra vezes 20%. Assim, oi. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem casos em que a gente pode fazer usando só o if then, ele vai ficar melhor do que com o if then else. Nós vamos ver isso mais para frente. O else, esse vai, esse vai ser mais para frente também. Vai ser ele, vamos entender o básico, daí depois a gente chega com a cereja do bolo, senão complica demais o processo, não vai ficar legal, certo? Tá, então, veja bem, se colocar assim, então vamos dizer assim, pagar, então vai receber compra menos o desk, certo? E eu vou vir aqui, vou dar um write ln em desk em pagar, certo?
Aqui lembrando que no Pascal a gente usa a máscara, né? Colocando 2.8, 2.2 aqui, 2.8, 2.2 aqui, certo? Tá aí tranquilo, né? Agora, eu poderia, ao invés de colocar aqui no final, poderia ter colocado esse cara aqui em cada uma das linhas. Observe que aqui eu usei uma linha só, certo? Ah, mas eu vim aqui, então aqui poderia colocar um beguinho aqui e vim aqui no final aqui e colocar lá, colocar essa conta aqui, né? E vem aqui e dou um end aqui, certo? Vem aqui, não é isso? Mas vamos entender assim, a condição, o pagar recebe compra menos desconto, ele depende da condição. O que que é depender da condição? Ele fecha o bloco. É que quando eu tenho mais de uma linha no comando, eu tenho que colocar o início e fim de bloco. Quando eu só tenho um comando, como é este caso aqui, eu não preciso colocar o begin e end, certo? Por quê? Porque é um comando só. Aí a estrutura entende que ele é suficiente para indicar o bloco. Na linguagem C vai ter o abre-chaves e o fecha-chaves, certo? Não, tem mais diferença. Tem outras diferenças. É que nós estamos começando com a linguagem Pascal, porque a linguagem Pascal é mais didática. Mas nós vamos mudar para a linguagem C na sequência. Na verdade, já na estrutura de seleção a gente já vai mudar. Mas voltamos aqui, ó. Ó, vamos dizer assim. Eu poderia colocar essa linha em todos os blocos? Quem acha que deveria colocar, levanta a mão aí. Não tem que acionar a modo emoção, né? Tem jeito, né? Apagou um pouco de luz, tem que ter modo emoção, né? É isso? Vamos brincar de modo emoção, então? Daí eu pergunto para pessoa específica, pode ser? Diga, qual o dia do teu aniversário? 19. Tá, ok, beleza. Eu vou tirar você fora porque você está só assistindo a aula hoje, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, esse é o modo emoção, tá? Eu colocaria esse pagar, recebe, compra menos desconto em todos os ifs ou não? Essa é a pergunta. Hum? Não, pode. Colocaria? Colocaria. Quem concorda com o nosso colega? Bom, se colocaria, agora sim posso perguntar para quem levantou a mão, né? Se colocaria, colocaria por quê? Ele depende da condição. O que que é depender da condição? Eu vou explicar. Para mim calcular o desconto, eu preciso saber o valor da compra, certo? Para mim calcular o valor a pagar, eu preciso saber o valor da compra. Ele depende da condição. Ele depende de quem, o valor a pagar? Depende do desconto, não é isso? Se ele depende do desconto, então, o que a gente pode dizer é assim, ó. Eu posso tirar ele fora da estrutura de seleção, certo? Por quê? Porque ele não depende da condição. Eu preciso do valor do desconto. Faz sentido? Então, se eu calcular, mandar executar isso aqui, ó. Vamos colocar lá como tem que colocar, né? Aqui tem write ln valor da compra. Colocar assim, fecha o parênteses, ponto e vírgula, e aqui eu vou dar o ln
né? E aqui embaixo ele vai mostrar o resultado para mim. Opa, aqui. Ó, vou entrar no navegador. Vou tirar esse cara aqui. Vou colocar aqui, certo? Beleza? Ó, vem aqui, vou entrar com o valor. Ixi, um parênteses faltando em algum lugar. Na linha 20. Ah, aqui, ó. Faltando parênteses aqui. 18. Ah, ele tá reclamando dos pontos aqui. Ah, tá. Não, aqui ele tá reclamando. Ó, quem acha o erro aí? Não. Vou colocar isso de volta. Ô, louco. Ah, o erro tá aqui, ó. Onde que tá o erro aqui? Aqui todo mundo enxerga. Nós vimos na aula anterior, o que é que a gente viu lá na aula anterior? A gente viu operadores e expressões. Qual o erro que tem aí? Não. Aonde, ponto e vírgula? Hã? Não. Maior? Não. Não. Não é dois pontos igual. Tá certo, dois pontos igual. Dois pontos igual é atribuição. Tá correto. O erro está, ó, é isso. Aqui, ó. Eu tenho operador AND ali, ó. Então tem que colocar entre parênteses aqui, porque a prioridade do AND é maior do que do maior e menor, certo? Então, dessa forma, ó. Ah, o parênteses são 300. Obrigado. Eu corrigi lá, né? Oi? Não. Não, é porque ele vai. A prioridade está na sequência correta, tá? Ó, aqui tá com os parênteses, tá? Então vamos lá. O que é que diz aqui? Pagar 24. Aqui, faltou dois pontos. Tá, entra com o valor da conta. Vamos lá. Hã? 80. 80 dá 5%. 5% de 80 dá 5 vezes 0,05. 80 vai dar 4. Certo? É 80, dá 76. Fechou? Fez a primeira. Entrou no primeiro if e. Certo? Algum problema aí? Um novo valor de como? Ah, na verdade, vamos pegar assim, ó, tipo, R$ 95, certo? Vou pegar R$ 99, deu 94,05, certo? Aí eu vou entrar com R$ 100. Hã? Perdão. A 94,5 deu 99 ou 94,5, né? 101.
Se eu comprar 101, eu pago 90. Se eu comprar 99, eu pago 95, né? Certo? Pela regra é isso, não é? Aí, vamos dizer lá, a outra faixa que está aqui é 200. Então, 190 até 200, eu pago 180. Aí eu compro 201 e pago 170. Certo? Tá certa a faixa ali? Certo? Aí eu vou comprar até 300, eu vou pagar 255, ok? Aí eu vou comprar 301 e pago 240, certo? Deu para entender ali? Tranquilo aqui a estrutura de seleção aqui, como é que ele pegou? Então, aqui eu preciso colocar, quando eu uso o if then, eu preciso colocar as faixas. Preciso colocar os limites, certo? Agora vamos transformar isso com if then else. Pode ser? Então, o que acontece? Veja bem, ó, vou fazer uma cópia dele para garantir que eu tenha o original dele, né? Então, vem aqui, vou fazer uma cópia. Então, veja bem, se o valor da compra for menor ou igual a 100, se não, bom, se eu mantiver o else aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui. Assim, certo? Só que aqui tem um problema, que vai dar um erro. Por que que ele vai dar um erro? Ele vai dar um erro porque é o seguinte, para que serve ponto e vírgula? Finalizar uma ação. O nosso amigo que foi sorteado ali mesmo, qual que é o dia do teu aniversário? 29. Ah, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nicolas. Isso. Pô. Hã? É aniversário dele, ó. Não tem nada a ver com essa história. Tá. É, voltando à pergunta. O ponto e vírgula serve para quê mesmo, Nicolas? Finalizar uma ação. O que acontece que ele vai dar erro aqui, ó. Eu vou antecipar já. É o seguinte. Se eu estou usando if then else, eu não posso ter esse ponto e vírgula no Pascal. Por quê? Porque eu estou dizendo para o Pascal que o ponto e vírgula finalizou, que é um if then, certo? Então, ele vai dizer que isso aqui está errado. Quer dizer, na verdade, ele vai reclamar do else aqui. Porque o else está sobrando, certo? Mas vamos colocar lá no código lá para a gente visualizar. Acho que travou o site. Ó, tá com else aqui, certo? Vou mandar compilar. Ó, ele está reclamando ponto e vírgula. Que linha que ele está reclamando ponto e vírgula? Linha 18. Tá vendo aqui? Mas ele está reclamando do ponto e vírgula justamente por causa do else. Ó. Eu vou tirar o ponto e vírgula daqui, ó. Vou tirar o ponto e vírgula daqui, vou tirar o ponto e vírgula daqui. Ok? Desse último aqui eu vou deixar. Fechou? Ó, eu vou compilar. Ó, deu outro erro. Linha 24. Ah, tá. É porque aqui eu esqueci dos dois pontos. Aqui. Olha lá. Certo? Tirei o ponto e vírgula. Tem que tirar porque eu estou usando o else agora, certo? Mas vamos dizer assim. Então, 100 deu o mesmo valor. Vou executar de novo com 200 e 101, perdão. Ó, 90, 10%, né?
Vou colocar 201 direto. Já calcula 30%, 15%, certo? Então, ele está fazendo a conta. Agora, vou dizer assim, ó. Vou pegar aqui no código, eu usei o else, certo? No else, vamos entender assim, ó. Se o valor da compra é menor ou igual a 100, ele vai entrar aqui. Fechou. Não tem... 100 é isso aí, certo? Agora, se ele caiu no else, significa o quê? Ele não é menor ou igual a 100. Ele é maior que 100. Então, esse cara que está aqui, ó, esse trecho que está aqui, ele está sobrando. Assim como, se ele não for menor ou igual a 200, esse trecho aqui também está sobrando. E, por sua vez, esse trecho aqui, na verdade, neste caso aqui em particular, eu posso tirar todo ele aqui, ó. Todo o if. Diminuiu bastante, não diminuiu o código? Mas será que ele faz a mesma conta? Então, vamos lá. Ó, vamos pôr para executar. Então, o valor da compra, 100, 95. Bom, né, ele entrou ali, não teria problema, certo? Vamos colocar lá o 200. Ó, 200, ele entra na faixa menor ou igual a 200, 10%. Ó, 10%. Não fez a mesma conta? Vamos fazer de novo, agora com 300. Ó, menor ou igual a 300, 15%. É 45, 15%, não é isso? Ó, 255, certo? E acima de 300, né? Vamos colocar 400, que é um valor redondo, e dá 20%. Tá lá. 400, 20% de 400 é 80. Deu 320. Certo? Entenderam o que eu fiz? E como que funciona isso? Por causa da lógica de que se não for maior, ele já vai cair no else e assim sucessivamente. Bacana? Dúvidas? Muito fácil. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Sempre, né? O código não, o vídeo sim. Pode. Ah, eu não coloquei end, né? Ó, aqui a versão significa que quando eu uso o else, significa que esse trecho de código aqui é desnecessário. Pegando pela lógica, se compra for menor ou igual a 100, ele vai executar essa linha 79. Se não for menor ou igual a 100, ele só pode ser maior que 100. Então, eu não, esse aqui ele está dizendo o quê? Se a compra for maior que 100. Eu não preciso colocar esse trecho aqui, porque ele caiu no else. Se caiu no else, significa que não é. Então, aqui ele cai, tem um novo if. Opa. Se a compra for menor ou igual a 200, ele vai calcular isso daqui. Se ele cair no else, eu não preciso colocar aqui de novo. Quando eu uso só o if then, eu preciso colocar. Quando eu uso o if then else, eu não preciso colocar. Certo? Aí, da mesma forma, nesse último. Esse último, por que que eu não preciso colocar nem o if aqui? Porque se ele não for menor ou igual a 100, não é menor ou igual a 200, não é menor ou igual a 300, se ele caiu no else, significa o quê? Pode. Ele é maior que 300, certo? Só pode ser maior que 300. E foi o que aconteceu quando a gente fez, certo? Então, por essa razão, eu nem preciso colocar, neste caso aqui, essa condição. Se eu tivesse outra faixa para considerar, daí eu precisaria colocar condição. Não tem outra faixa. É o último, né? Então, ele considera já como sendo restante. Tranquilo? Bacana? Tá. Então, alguma dúvida aqui? Alguém mais? Alguém não entendeu direito? Alguém cochilou aí? Tô tranquilo.
Entenderam? Vou postar essa videoaula lá no portal para vocês. Beleza? Posso fechar aqui a videoaula? Beleza.